Olá, no programa de hoje você aí de casa vai conferir algumas partes de entrevistas que foram exibidas ao longo do ano de 2013 aqui no nosso programa Sala de Estar. A gente começa essa retrospectiva com uma entrevista realizada em janeiro. O assunto parou e chocou o Brasil e o mundo. A tragédia da Boate Kiss de Santa Maria. O tenente do Corpo de Bombeiros de Cruz Alta, Vilmar Nascimento, conversou comigo sobre as normas e legislações que permitem o funcionamento das casas noturnas. No último domingo, o Rio Grande do Sul acordou com uma notícia a respeito de um incêndio numa casa noturna de Santa Maria. Rapidamente, não só o país, mas o mundo inteiro souberam das proporções dessa tragédia. Uma casa noturna precisa do que para funcionar? Além do alvará, a gente sabe que precisa de outras documentações. Como é que funciona isso, sargento? Bom, é importante saber que o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul executa esse trabalho já há algum tempo, mais precisamente 15 anos. Essa legislação ela está em vigor, é uma lei estadual que está em vigor desde agosto de 97. Então, são 15 anos que ela já está em andamento e sendo utilizada pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. A partir dessa lei que foi colocada em pauta e nós começamos a utilizá-la, nos deu o poder de polícia para que nós pudéssemos fazer todas as orientações que até então eram feitas, mas de formas mais claras, precisas e obrigatórias nessas casas de shows e os demais estabelecimentos que o Estado dispõe. Para que você tenha uma ideia, a comunidade, a lei estadual ela não abrange somente essas casas de shows, mas ela abrange todas as ocupações públicas, todas as ocupações residenciais multifamiliares, que, para que a pessoa possa entender, são aqueles locais onde existem os condomínios, né? E ela só não atende, ela só deixou de fora as nossas residências unifamiliares. A nossa casa, a casa daquele morador de bairro, né? Aquele imóvel ficou isento dessa fiscalização. Todos os demais, hoje, no Estado, são fiscalizados. Sim. E como é que funciona essa fiscalização? A pessoa resolve abrir um estabelecimento comercial, ela, quando vai encaminhar esse pedido para vocês, para poder ter um alvará, ela precisa apresentar uma planta do estabelecimento? Como é que funciona isso? Perfeito. Nos locais, existe uma classificação do IRB, que é o Instituto de Seguros do Brasil, e essa classificação nos dá a classificação quanto ao risco de cada ocupação, risco pequeno, médio e grande. Proporcional a isso, existe a questão da liberação do alvará e o tempo que cada ocupação obrigatoriamente terá que ser feita a renovação. Risco pequeno, 2 anos, risco médio e grande, anualmente. Né? As casas de shows, que é o que está em pauta e que é o que está em evidência no momento, devido a essa fatalidade infeliz que ocorreu, anualmente. A cada ano o empresário deve buscar no Corpo de Bombeiros a renovação desse alvará. Mas o primeiro passo, que é importante saber para quem está começando no ramo e quer ter uma casa de show ou que está abrindo um estabelecimento e quer encaminhar os bombeiros. Eles devem nos procurar e informar para nós, preenchendo um formulário que nós temos na unidade lá, onde vão ser preenchidas todas as informações do estabelecimento. E através dessas informações nós vamos poder classificar quanto ao tipo de risco, o tipo de ocupação e o tipo de sistema de prevenção que esse estabelecimento deverá possuir para que nós possamos fazer uma inspeção após a adequação desses sistemas e poder liberar o alvará para funcionamento. O que nós não queremos é sair do nosso quartel em situação de emergência, em situação de um alarme e chegar numa situação como ocorreu em Santa Maria, onde a gente se sente muitas vezes insuficiente o número de bombeiros e equipamentos para poder resgatar todos que lá dentro estão com segurança e com vida. Nós também estamos de luto. É difícil para nós. Eu imagino. Porque a gente tem queria dizer que a gente tem pessoas próximas. Eu ouvi colegas que choraram, que trabalharam naquele local e que estiveram lá trabalhando e não pararam em minuto algum, se esforçando, usando ao máximo, colegas que se intoxicaram também, mas que estiveram lá. E a gente sabe que o desejo de todos e o nosso desejo é salvar vidas. Claro. E, infelizmente, temos aí um número trágico e grande de 231 pessoas que
acabaram falecendo. E é isso que nós não queremos. De maneira alguma, nós trabalhamos com a vida, que é o bem maior, e quando isso ocorre, em uma ocorrência onde nós vamos atender, nós também sentimos. Ele ficou conhecido depois de vencer o quadro Jogo da Comédia no programa Domingão do Faustão. Aqui na região de Cruz Alta, ele faz o maior sucesso. Diego Horbach foi um dos nossos entrevistados no Sala de Estar em 2013. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está aí. Meu nome é Albino Valsmaia. Eu tenho 72 anos, vim do interior de 15 de novembro. Conhece 15 de novembro? Pois já. Bom, eu vim de lá e vim mostrar para vocês um pouquinho do que é a minha vida, né? Hoje em dia, gente, é muito difícil ser idosa. Essa minha cara feia. Eu tive até que botar aparelho na chapa para seguir as tendências da moda, né? Gente, semana passada ainda eu fui no farmacêutico, né? Cheguei na farmácia e disse, rapaz do céu, eu preciso aí um Viagrinha, né? Aqueles azulzinhos, eu comprei aquele Viagra, botei no bolso e tal. Fui assinar o cheque, diz o farmacêutico, Albino, tu vai assinar o cheque com supositório? Aí eu, agora eu sei onde eu enfio a caneta. No mês de abril, eu recebi aqui no programa o médico nefrologista Paulo Moreira. Uma entrevista muito proveitosa falando a respeito de rim policístico, uma doença silenciosa e que muitas vezes as pessoas não prestam atenção aos sintomas. Rim policístico é uma doença genética. É uma doença que provoca a formação de cistos dentro do rim. O cisto é uma coleção de líquido. Essa coleção de líquido vai se formando, começa bem pequenininha, é uma bola que vai crescendo e vai comprimindo as estruturas que estão ao redor. O cisto, então, é uma doença determinada, nesse caso do rim policístico, geneticamente, e acomete familiares. 50% dos familiares que têm na sua família essa doença serão acometidos por ela. Nós estamos promovendo esse encontro para dar algumas alternativas para essas pessoas. Porque até alguns anos atrás era uma doença que transcorria inevitavelmente, progredia inevitavelmente para a perda completa de funcionamento dos rins, o que significava hemodiálise ou transplante renal. Hoje já tem algumas opções de tratamento. No ano passado nós fizemos esse encontro para dar às pessoas as pesquisas que estavam sendo realizadas. Sabe que essas pessoas, como são um problema familiar, elas se tornam muito informadas do que acontece. Elas vão pesquisando pela internet, vão ao Google, procuram associações, tem associações de pacientes formadas já com essas patologias. E começam a procurar informações, orientações, o que eu faço. E muitas vezes já são famílias marcadas pela doença, porque tiveram familiares que morreram dessa doença, que na verdade não é só rim policístico, é doença cística sistêmica. A doença cística pode dar fígado no cisto, cisto no fígado, cisto no ovário, pode dar cistos nas artérias que se chamam aneurismas. Então, aneurismas, cistos no fígado ou cisto nos ovários fazem parte da doença. Então, na verdade, não é só o rim que é acometido. Os cistos se formam em outros órgãos. Então, essas famílias já são marcadas por essa doença. Tem uma história, e uma história muitas vezes trágica, de pessoas que tiveram um derrame, que de repente estoura um aneurisma e a pessoa fica com o lado paralisado. Então, como essas famílias já têm essa vivência, eles procuram orientação. E o que nós estamos abrindo a perspectiva é de ações preventivas e educativas. No ano passado se mostrou as pesquisas que tinham sido realizadas no ano anterior. Esse ano nós vamos mostrar as pesquisas de 2012 e o estado atual que está acontecendo. Tu falava antes a respeito do histórico familiar desses pacientes, né, das perdas e deles estarem informados também.
Tu acredita que esse tipo de encontro, né, onde a equipe médica tem um contato mais direto com o paciente, de estar passando informações, de despender uma atenção em especial, isso ajuda no tratamento? Quer dizer, toda pessoa doente, ela quer mais atenção, né? Ela quer mais atenção e quer um tratamento mais acarinhado. Tu acredita que isso faça diferença durante a doença da pessoa, durante o tratamento? Sim. Quem ensinou isso de um modo muito claro foi os grupos de alcoólicos anônimos, né? O grupo de alcoólicos anônimos foi em medicina como um grupo de autoapoio que se ajuda. Só que o alcoólico anônimo é um grupo que não tem a participação de profissionais de saúde, não identificados como tal, podem ir lá frequentar. Então, o Alcoólicos Anônimos, que se disseminou pelo mundo todo, foi a primeira experiência bem-sucedida de autoajuda no setor saúde. E isso criou um ensinamento, que nós temos que dar mais atenção e criar um laço que envolvam também as pessoas e as famílias. E nesse laço, forma-se, então, primeiro o grupo de semelhante. Essa questão da dor compartilhada, né? Quer dizer, eu tenho uma dor, tu tens uma dor e nós compartilhamos do mesmo sentimento. Isso é uma coisa fundamental como apoio das pessoas frente ao sofrimento, né? Então, uma das ações que a gente quer é criar esse grupo de apoio, né? No sentido assim, estamos tentando juntar as pessoas para que compartilhem a sua dor. Isso funciona e ajuda muito as pessoas. Porque a gente sabe que as pessoas que estão doentes, elas precisam de apoios. O apoio da família, outras vezes é o apoio religioso, que ela precisa, o apoio da sociedade. Quer dizer, a pessoa que tá doente, ela não pode ficar sozinha. Então a gente conta muito com essa questão aí do grupo, né? O apoio que o grupo dá, e isso é uma ferramenta fundamental no cuidado que ela vai ter com a sua saúde. Um dos destaques no mês de maio, aqui no programa Sala de Estar, foi a entrevista da psicóloga Joselane Garcia. Nós conversamos sobre oniomania. Você lembra o que é? Trata-se de uma compulsão por comprar. Acompanhe uma parte da entrevista da psicóloga. Eu dei uma rápida pincelada para o pessoal lá de casa o que é oniomania, né? Porque até o termo a gente não conhece muito, a gente sempre fala que é compulsivo por comprar, né? Isso. Mas o que realmente é oniomania? E me diz se isso aí é uma doença ou não. Sim, é uma doença, né? No momento em que a doença está instituída, o termo usado pelos profissionais de saúde é a oniomania. Ônio é venda, mania, loucura. Traduzindo, fica mania por compras ou compulsão por compras. Né? É uma doença e que pode ter um resultado devastador na vida de uma pessoa. Sim. E que tipos de sintomas essa doença apresenta? Eu andei dando uma olhada, assim, dando uma estudada a respeito do assunto e eu vi que o diagnóstico dela não é um diagnóstico fácil de ser feito. Como é que é isso? Porque assim, a linha é muito tênue entre uma pessoa que gosta de comprar, né, de vez em quando, ir às compras e comprar um pouquinho a mais, não tem problema. Agora, quando entra na compulsão, né, aí a gente já tem uma patologia. Então, a linha entre um e o outro é muito fina, muito tênue para a gente diagnosticar. Então, e normalmente a pessoa que tem a doença, né, ela não admite. É como o drogado, né? O adicto em si. É uma compulsão também, né? Entra dentro das compulsões. E a dificuldade de admitir o transtorno, de admitir a doença, é muito grande. Então, as pessoas que estão fora, às vezes nem percebem, porque como a própria delegada ali a gente vê na novela, acaba escondendo. Chega, não, mas eu não comprei para mim. Ou chega e já esconde o produto comprado. Né? Então, a linha é tênue demais para esse diagnóstico. Então, a pessoa, num primeiro momento, ela precisa admitir que ela tem a doença. Aceitar isso. Aceitar isso. É que nem o drogado, ele precisa aceitar. O alcoólatra, ele precisa aceitar que ele tem a doença. Essas pessoas que apresentam esse transtorno, elas têm alguma outra doença associada, como depressão? Ou isso pode estar ligado a fases da vida que ela passa, momentos difíceis, perda de uma pessoa querida, ou a separação, alguma dificuldade no trabalho? Como é que isso se desenrola assim na vida da pessoa? Os fatores são múltiplos, né? A gente vê
compulsão em depressivos, pessoas com transtorno de bipolaridade, né, também apresentam quadros, algumas, né, apresentam quadros de comprar compulsivo, os transtornos de humor, transtornos de ansiedade, e também pode ocorrer de pessoas que tiveram faltas na infância, né? Eu usava a roupa dos outros, as sobras. Então, aquela pessoa tem uma tendência a desenvolver esse tipo de comportamento. Ou houve uma perda, uma carência afetiva, um problema de relacionamento, que normalmente o comprador compulsivo, ele tem uma dificuldade de relacionamento, ele tem uma carência afetiva, tem um transtorno de ansiedade. Então, são vários fatores que levam a essa válvula de escape. Né? Isso que tu falou agora é uma coisa importante que muitas vezes a gente até não faz associação, né? De repente a pessoa na infância não tinha condições financeiras, os pais não tinham as condições financeiras para comprar roupa e comprar coisas que desejavam. E quando crescem, que tem essa situação financeira um pouco melhor, de repente se perde nisso tudo, né? É porque muitas vezes também, no fato de eu não ter a condição financeira, eu vejo os outros, às vezes eu sofro bullying na escola pela minha forma de vestir, ou por estar usando os restos dos outros, né? Eu me sinto inferiorizado, então toda essa sensação de inferiorização, a autoestima muito baixa, então leva a esse transtorno, esse comportamento. Trabalhar a autoestima nesse caso é essencial? Em alguns casos, sim. Né? Quando se percebe que a autoestima está baixa, é preciso, né? Normalmente quando você tem uma depressão, uma carência afetiva, a gente tem uma baixa autoestima também. Né? Então, se trabalhar a autoestima é fundamental. E me diz uma coisa, Josilane, o tratamento da pessoa que tem essa doença, né? Porque ela é uma doença realmente. Sim. Como é que é o tratamento? Ele é um tratamento medicamentoso? É um tratamento através de terapia? Como é que faz esse tratamento? Depende do nível do adoecimento, né? Porque a gente tem vários níveis desse adoecimento. Há casos em que a pessoa se perdeu tanto que ela acabou perdendo as relações que tinha, a família. Porque o gasto vai sendo muito grande, aquilo vai criando uma bola de neve. Eu gastei o que eu ganho e mais além, aí eu peço dinheiro emprestado para o marido, eu peço dinheiro emprestado para os pais, assim eu vou me endividando com todos. Isso é um fator que então acaba destruindo uma relação. Acaba destruindo. Aí dali a pouco eu já não tenho mais para quem pedir emprestado na família, eu vou para os bancos. Eu não consigo mais nos bancos, eu vou para o agiota. Aí eu já não consigo mais, em alguns casos, eu vou para o roubo. Então, dependendo do nível de adoecimento, é preciso entrar com a medicação. Então, é preciso um psiquiatra e a psicoterapia agregada, as duas, para que a gente tenha um ótimo resultado. Se o nível for mais leve, né, só a psicoterapia a gente consegue um resultado excelente. Ainda no mês de maio, Sala de Estar recebeu a visita da reitora do Instituto Privado IPET e da reitora da Universidade de Encarnación, no Paraguai. Elas estiveram em Cruz Alta participando da 15ª edição do Seminário Internacional de Educação no Mercosul y pasaron aquí pelo nosso programa. Es la primera vez que venimos a esta ciudad precisamente. Habíamos venido a la región, a Santa Rosa, en varias ocasiones y fuimos convocados a este seminario tan importante que ustedes realizan sobre educación, que es el tema que nos apasiona y al cual dedicamos nuestra vida y nuestras energías. Y fuimos convocados también por la Red CIDIR, de la cual somos parte y que tuvimos la ocasión en el marco de este seminario de hacer un encuentro de rectores también aquí en la universidad de ustedes, que también son asociados a esta Red CIDIR. Así que es una primera vez, muy feliz porque es una ciudad maravillosa, la universidad tiene un campus muy lindo, la gente es muy amable, fuimos muy bien recibidos y estamos con muchas ganas de hacer varias cosas en conjunto UNAE, de la Universidad Autónoma de Encarnación, con Unicruz. E, dona Yolanda, como é que está sendo a participação? O Instituto IPET já participou no ano passado do seminário. Hemos participado el año pasado y este año nuevamente. El año pasado un grupo de docentes del IPET dio un curso sobre lengua española y este año nuevamente van a participar 3 docentes del instituto en el marco del convenio que hemos suscrito con la universidad.
La idea es, como nosotros estamos formando docentes en portugués, profesores de portugués, necesitamos contar con el apoyo, teniendo en cuenta inclusive los cambios que se han producido en la lengua portuguesa. Ustedes están transitando una etapa de modificación también en la morfología de la lengua, o la fonética, la morfología de la lengua portuguesa. Por lo tanto, el aporte que nos puedan hacer ustedes, y como también en Brasil están trabajando con el español, ustedes están formando y capacitando a sus docentes y alumnos en el español, el intercambio creo que va a ser muy productivo, porque nosotros traeremos nuestro aporte desde el español y ustedes nos acercarán, digamos, todo lo que tenga que ver con novedades y además de la experiencia que supone lo enriquecedor que es el intercambio entre estudiantes y entre docentes, el compartir experiencias, el compartir formas de trabajar, tanto en lo pedagógico como en lo cultural, creo que va a ser sumamente positivo y enriquecedor. Así que en ese marco, ¿no? El año pasado participaron y este año nuevamente, y este año ya hemos incorporado un grupo de alumnos, un contingente de alumnos que también participan digamos, de este evento, porque nos parece fundamental formar a los jóvenes con este compromiso, ¿no?, de la capacitación continua, que es lo que tenemos que lograr, porque la educación no se termina con la obtención de un título, sino que nosotros apostamos a la especialización y la capacitación permanente. Nosotros también formamos a través de la FEBAP, hemos conveniado con la Universidad de Santa María de Río Grande do Sul, y con el Instituto de Ensino Superior de Santa Rosa, Brasil, que también lo hemos visitado en una oportunidad, nos han recibido muy bien, ellos nos han visitado, así que por filosofía institucional nosotros consideramos sumamente importante establecer redes de comunicación, no solamente interna, digamos, dentro de nuestro país, con las instituciones afines y con las universidades, con las cuales también tenemos convenios suscriptos, como la Universidad Virtual de Quilmes, para que nuestros alumnos puedan continuar sus estudios superiores con la universidad como contadores y como licenciados en Administración, Comercio Internacional y en Turismo. O sea que realmente desde los inicios de nuestra institución estamos trabajando de esta manera en redes con otras instituciones, inclusive con colegios de la educación primaria también. Nosotros formamos para el nivel medio, pero tenemos convenio con las instituciones del nivel de la primaria porque necesitamos trabajar también haciendo el aporte hacia el resto de la comunidad, ya sea dictando cursos, asesorando, acompañándolos en el área de informática, porque tenemos el profesorado de informática, y además, como novedad, también estamos asistiendo a un centro de ciegos, que es el Centro de Ciegos Margarita Higa, donde nuestros alumnos del profesorado dictan clases a los discapacitados visuales y no videntes en el Centro del Ciego, también en el marco de un convenio que ahora estamos trabajando justamente, hemos presentado un proyecto para la apertura de la Escuela de Ciegos de Noverá. Así que con mucha tarea, con muchas ganas de trabajar, con mucho entusiasmo, y obviamente que el hecho de haber conveniado con la Universidad de Unicruz nos parece fantástico y agradecidísimos, como decía la colega, por el recibimiento, por los aportes, por la posibilidad de compartir y de... A coxilha nativista de Cruz Alta também foi destaque no nosso programa. Eu recebi uma galera para lá de especial que estreou com o pé direito na coxilha piá. Eles foram os vencedores da coxilha piá. Confere só a participação deles aqui no Sala de Estar. Eu gostaria de começar conversando com o Edson, que é o grande mentor dessa turminha aqui, né, Edson? Como é que é para ti, músico, né, ver essa gurizada entrando na música, trilhando um caminho de sucesso? Como é que é isso? É muito emocionante, né, porque a gente vai conhecendo eles pequenos. E eu comecei lembrando, eu toquei na primeira coxilha piá, isso são há 29 anos atrás, né? E todas essas emoções, essas etapas que eu vivi,
eu fiquei olhando para eles, eu acho que eles têm o direito e a capacidade plena de estar no palco, representando a cidade e aprendendo a viver o que a música é realmente, né? Uhum. E eu estou muito feliz de estar aqui com eles, para mim são todos meus filhos da música. Há quanto tempo que tu está com eles? Há quanto tempo que eles fazem aula contigo? O Gustavo, eu conheci com 9 anos, era pequenininho ainda. O Cassiano, já faz um ano e pouco que está na escola. O Leonardo, ele é aluno da escola de acordeon, com a Dona Ivone, junto com o Luiz Américo, grande acordeonista. E essas crianças não podem ficar em 4 paredes, né? Eles têm que estar na mídia e mostrando para Cruz Alta e região que eles têm talento. Como é que é a rotina deles lá dentro da escola, aprendendo? Porque a gente sabe que essa carreira, né, embora alguns vá seguir, outros não, a gente sabe que é uma carreira de dedicação, né? Não basta ir na aula, tocar um pouco lá e depois ir para casa e esquecer. Tem que ter treino. Tem que ter, com certeza, que nem qualquer outro curso. Quem não treina não joga, né? Uhum. Como é que é a dedicação dessa gurizada? Os alunos que eu tenho lá, primeiramente, esses que estão aqui, eles estão há mais tempo e são dedicadíssimos, né? Mas os outros alunos também, então, fase. No mínimo um ano e pouco, eles já começam a desenvolver para se apresentar e tal. Uhum. Mas com essa turma aqui dá para atravessar o Rio Grande. É uma turma de peso, então. De peso, com certeza. Que legal. Agora eles vão nos dar uma palhinha do trabalho deles, é isso, Emanuele? Que música que tu vai cantar pra gente? Do Cleito e Cleidir. Qual é a música? Vira, virou. Então, vamos lá? Sim. 1, 2, 3. Vou voltar na primavera, que era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Ai, se alguém segura o leme nesta nave incandescente que incendeia minha vida, que era viajante lenta, tão faminta de alegria, hoje é porto de partida. Ah, gira, girou meu coração navegador. Ah, gira, girou nessa galera. Legal esse programa de hoje, nós levamos para vocês aí de casa um pouco dos participantes do Sala de Estar que estiveram aqui durante o ano de 2013. Hoje eu me despeço por aqui, na semana que vem a gente volta com mais um Sala de Estar retrospectiva. Eu desejo a vocês um Feliz Natal e a gente se vê. Tchau, tchau!